Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma das nossas lives, Aquece Conferência Maev. Gente, daqui uma semana onde estaremos? Daqui uma semana, neste mesmo horário, 8h30, vocês estarão fazendo credenciamento. Aliás, para quem está entrando agora, nós vamos divulgar essa semana, nós vamos ter um check-in antecipado, um credenciamento antecipado no sábado, para evitar filas, para que vocês possam, enfim, né, serem tratadas da melhor forma possível. E no domingo, nós também vamos ter o credenciamento a partir das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã já começa o credenciamento. E nesse dia, semana que vem, esse horário, 8h30 da manhã, estaremos lá, gente! Já estaremos lá na Conferência Maev. Amém, amém. Nem acredito que estou conseguindo ver ao vivo. Aí, Ana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafa, bom dia, Eva, bom dia, Rô. Bom dia, Ana, bom dia, Camila, Neia, Carmen, quem mais tá aqui? Tantos nomes, gente. Priscila, Dani, Márcia, Rafa, Glória. É isso aí, vamos lá? Aprender um pouquinho nesse domingão. Hoje muita gente vai estar dormindo, né? Vai assistir isso aqui depois no gravado. O importante é assistir. Não importa se você vê ao vivo, se você vê depois. O importante é se dedicar e estar presente, certo? Clica aí no aviãozinho. Não sei do que se trata essa live. Ô Silvia, nós estamos numa jornada de 21 dias aí sobre rejeição. Se você quiser acompanhar os outros vídeos, estão todos aqui na página de Reels do Instagram, ou estão todos numa playlist dentro do YouTube. Você pode assistir desde o dia 1, hoje é o dia 15, estamos no 15º dia de estudo sobre rejeição, sobre dores, e tem sido edificante para muita gente. Não é, pessoal? Coloca aí pra Silvia para ela saber se tem sido bom ou não para vocês, quem tá desde o início, né? Quem tá acompanhando essas lives. Pessoal, vamos clicar aqui no aviãozinho, encaminhar para 2, 3, 4 pessoas nesse domingão. Quem sabe tem alguém que queira aprender, quem sabe tem alguém que esteja disposto aí nesse domingo a assistir alguma coisa nesse horário, tá lá deitado no sofá, sem fazer nada. Liga e aprende algo, não é? Clica aí então e já coloca aqui para enviar para as pessoas, tá bom? Já coloca para as pessoas para que elas possam ser tocadas e se sentir aí parte. Coitada, né? Já tá saindo porque não serve. Que pena, que pena. Todos nós temos rejeição, né, gente? Pra quem que não serve? Se todos nós fomos rejeitados em algum momento da vida, né? Mas acho que são camadas e cada um tem o seu momento, né? Pra aprender, pra entender. E Deus toca o coração daqueles que são chamados. Se você tá aqui, se você entrou, se você está acompanhando isso, com certeza Deus quer falar com você, quer falar ao seu coração. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá bom? Gente, cliquem no coraçãozinho, comentem, compartilhem, estejam interagindo, que é importante, tá? Para o Instagram entender que o meu trabalho está acontecendo ao vivo e disseminar para as pessoas que estão em casa, e aparece ali, né, na carinha ali no feed, e as pessoas conseguem ter acesso. Então não esqueçam de interagir e me ajudar nesse sentido, tá bom? Bora lá começar a nossa live? A gente tá falando de rejeição, e agora eu quero trazer exemplos para vocês, pra gente poder colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses 15 dias, né? De estudo das nossas dores, porque colocar em prática, né, entender as pessoas, como elas reagem e como elas lidam com a rejeição, é um jeito da gente conseguir entender a nossa vida, a nossa forma de enxergar a rejeição e como a gente lida com isso. Então ontem a gente falou de Leia, né? Quem assistiu a live de ontem? Ontem nós falamos sobre a rejeição no casamento. Hoje eu quero falar para vocês sobre a rejeição na família, rejeição familiar. Então hoje nós vamos falar sobre a história de Davi da Bíblia, que tá lá narrada em 1 Samuel. Aquele menino improvável, pequenininho, que era cuidador de ovelhas, né, que ninguém via talento nele, nem a família, nem os irmãos, nem o pai, e que ele foi escolhido por Deus para ser rei.
Então, a história de Davi nos ensina muito. Davi foi uma pessoa muito rejeitada e a rejeição dele começou dentro da casa dele. Isso nos ensina que nós também podemos olhar para a nossa história como Davi olhou para dele. Muitos de nós fomos rejeitados dentro de casa. Na passagem de 1 Samuel, vou ler para vocês, tá? 1 Samuel, aqui, capítulo 16, versículo 10, fala assim: Jessé, que é o pai de Davi, Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. Samuel era um profeta que foi escolhido por Deus para ungir o próximo rei, certo? Quem sabe dessa história entende o que eu estou dizendo. Então Jessé apresentou ao profeta Samuel, que foi lá na casa dele para ungir o próximo rei, os seus 7 filhos. O profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu a nenhum desses, disse o profeta. Ele perguntou a Jessé: são só esses mesmo? Você não tem outros filhos? E o Jessé respondeu: tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, se a Bíblia narra essa cena em específico, né, dos 7 filhos sendo apresentados para o profeta para ser ungido o próximo rei, e o próprio pai ignorou a presença do caçula, ignorou a vida do Davi, dizendo que tem mais um lá, o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas, ou seja, ele não é importante, não é ele que Deus escolheria. Se dentro dessa cena a gente vê, né, essa narrativa, a gente vê isso, imagina o que aconteceu durante toda a vida de Davi. Até esse dia, quando o profeta Samuel foi até a casa dele. Imagina quanta rejeição ele não sofreu. Imagina como os irmãos e o próprio pai olhavam para ele. E o que isso nos ensina? Porque daí disse Samuel: mande chamá-lo. Não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo. E o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. E Deus disse: é esse que você deve ungir. Foi ele a quem escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista de seus irmãos. Então, o Samuel ungiu Davi na frente de sua família. O Espírito de Deus veio sobre Davi como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Isso aqui é a história do Davi. Então, não só pela família ele foi rejeitado, mas depois ele foi rejeitado por Saul e ele foi rejeitado ao longo da vida dele. Ele sofreu muita rejeição. E isso traz pra gente uma reflexão sobre nós. Eu quero que você olhe um pouquinho pra sua vida, o quanto você foi rejeitado pelos seus pais. O quanto você tinha irmãs, irmãos, mas talvez eles eram mais amados, eles recebiam mais elogios e você sentia uma diferença na tratativa. Você era tratada de forma diferente. E você não via o mesmo valor para os seus pais que muitas vezes os seus irmãos tinham, suas irmãs tinham, ou até mesmo um parente, uma prima, um primo, amigos. Talvez você não via que você tinha o mesmo valor para sua família como você via o valor dos seus amigos para a família deles. Você se sentia sozinha, abandonada, sem afeto, não compreendida, perdida e não sentia que tinha com quem contar. Porque lendo essa parte de 1 Samuel na Bíblia, eu fico imaginando o que será que Davi sentia quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas e sabendo que o pai tinha escolhido 7 irmãos, mas não tinha validado, como se ele não fosse importante para Deus. Eu tenho mais um, mas ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Deus não vai lembrar dele. Ele é um menino pequeno, imaturo. Aqui, ó, tenho 7 aqui, ó. Esses 7 tem valor. Mas Deus queria Davi. Deus queria aquele menino improvável. Deus queria aquele menino rejeitado. Talvez a tua rejeição veio já desde o útero. Você não foi uma criança desejada. Sua mãe engravidou sem querer. Você não foi planejado, nem planejada. E por isso, quando nasceu o caos junto. Talvez você foi fruto de um adultério. Talvez você foi fruto de um deslize, de uma saída, não de um relacionamento conjugal. E a sua rejeição pode ter começado já desde a sua concepção.
E essa dor de rejeição, a gente vai ver um pouquinho aqui na história de Davi, o quanto isso reflete nos nossos comportamentos. Eu imagino que Davi se via muito sozinho, muito indefeso, entendendo que ele tinha que dar conta das coisas e não podia confiar em ninguém. A forma como a gente olha para a situação de rejeição diz respeito muito com a nosso temperamento, né? Nosso perfil comportamental, que eu chamo. Porque se Davi, e eu imagino que Davi era um menino muito astuto, corajoso, né, que fazia o que queria, a Bíblia narra ali os fatos e as ações de Davi, ele não demonstra ali nas narrativas da Bíblia como um menino mais introspectivo, tímido, quietinho, mas mostra um menino cheio de atitude, que devia falar bastante. Então a forma como Davi lidou com essa rejeição familiar muito provavelmente foi indo para soberba e autossuficiência. Já que ninguém me quer, eu não preciso de ninguém. Já que ninguém me olha, me enxerga, então eu não vou confiar em ninguém. Porque a Bíblia traz vários erros de Davi. Embora Davi tenha sido o escolhido de Deus, e ele foi ungido rei por uma escolha de Deus, plantada ali, né, no profeta Samuel, no coração de Samuel, quando Samuel foi procurar um dos filhos de Jessé para ungir o próximo rei, embora ele tenha sido escolhido, ele teve muitas falhas. E a Bíblia conta todos os erros e todos os pecados de Davi. E quando a gente vai, eu não vou aprofundar nisso, mas você pode aprofundar lendo 1 Samuel. Quando a gente vai ver todos os erros de Davi que ele cometeu, a gente enxerga, eu enxergo a criança interior ferida dele em cada um desses erros. E o que isso me ensinou, que é o que eu quero passar para vocês? Nós somos feitos por camadas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu já falei isso pra vocês nas outras lives, é olhar pra frente, é não olhar as circunstâncias. É prosseguir, o teu alvo é aquele. É acreditar que Deus tem o melhor pra você, que Ele tem uma família pra você, que Ele tem um lar pra você, que Ele tem prosperidade pra sua vida, que Ele tem felicidade em meio ao caos. Que mesmo diante dos problemas, porque Davi não se livrou de nenhum problema, ele, pelo contrário, quanto mais ele buscava Deus, mais problemas parece que apareceu na vida dele. Enquanto ele estava lá quietinho, cuidando das ovelhas, ele era um improvável, que ninguém enxergava, que ninguém via, mas ele não tinha problemas para enfrentar, a não ser a dor da rejeição. A partir do momento que ele tentou e quis enfrentar essa rejeição, acreditando que Deus o escolheu e se vendo como um escolhido de Deus, como merecedor disso, Davi enfrentou muitas guerras e muitas lutas. E ele continuou olhando para frente. Mas nós somos feitos de camadas. O que eu tenho ensinado para vocês e que eu quero tentar trazer nessas 12 horas, 13 horas que nós vamos ficar juntos no dia 24 de novembro, é que não é só, a gente pode sim olhar só pra frente e seguir, Deus vai nos acompanhar e a gente vai alcançar o nosso propósito, porque a palavra dele é fiel, ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos, diante das circunstâncias, entender o que as circunstâncias causam em nós que nos paralisam a chegar até o alvo. Para que a gente erre o menos possível, para que a gente busque essa santidade, como eu falei para vocês nas lives anteriores. E para que os nossos pecados não sejam tão ativados, para que a gente não colha tanta consequência desse pecado. Davi olhava para frente, ele sabia o que Deus queria dele, ele sabia que ele foi escolhido rei, ele sabia onde ele tinha que chegar. Mas Davi, eu imagino lendo a Bíblia, que ele não entendia as feridas emocionais que a família, a rejeição familiar causou nele. Então as circunstâncias, o que aconteceu na vida dele, iam dominando ele. E aí Davi entregava cada erro a Deus e se arrependia e continuava olhando para frente. Mas isso trouxe inúmeras consequências, tanto que quando a gente vai para Salmos, Salmos é um livro de profunda dor, onde Davi escrevia todas as dores dele, todos os anseios, tudo aquilo que ele não conseguia entender muitas vezes, tudo aquilo que feria muito ele. E isso era fruto de tudo que aconteceu na vida dele, ferindo gatilhos e necessidades de ser aceito, de ser amado, de ser valorizado, que ele não enxergava, então ele ia caindo nas armadilhas. E isso ia trazendo as consequências.
mas ele era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem que Deus olhava para o coração e não para a aparência. Só que na nossa vida, isso nos ensina que se a gente conseguir entender as dores que a gente tem, os gatilhos que a gente tem, e entregar tudo isso a cada situação, a cada obstáculo, a gente ter sabedoria, a gente conseguir entender o que isso tem ferido na gente e entregar isso também para Deus, entende que é liberar um pouco do nosso fardo, é tirar um pouco das pedras que a gente carrega na mochila e continuar caminhando para frente, que muitas das vezes não foi o que Davi fez. Embora ele sabia o caminho que ele tinha que percorrer, ele teve muitas escolhas erradas, tudo por vaidade e ego. Imagina aquele garotinho improvável, que ninguém admirava, que ninguém acreditava, que a família achava que não era digno de ser rei, que jamais seria escolhido. Aquele garotinho no meio de 7 irmãos, ele tinha mais 7 irmãos, que era visto como um simples cuidador de ovelhas, que ninguém validava. Imagina o tamanho do coração, da cratera dentro do coração dele. E eu quero convidar você a olhar para você. Como você se via quando você era criança? Como seus pais te tratavam? Você se sentia amada, importante? Você se sentia valorosa? Você se sentia amparada, confortada? Como era a maternidade e a paternidade na sua infância? E o quanto hoje você se vê pequena, incapaz, insegura? Se você enfrentou uma infância de medos, de gritos, de muita violência, agressividade. Se você enfrentou uma infância de abandono, de críticas, humilhações, rejeições. Tudo isso está refletido na sua identidade hoje. Porque se você assistiu as primeiras lives, você sabe quando eu trouxe esses exemplos e mostrei para você o quanto isso afasta a gente da nossa essência, porque vai ferindo quem nós fomos criados para ser. E aí a gente acaba criando muros de proteção, a gente vai fazendo votos secretos para nos proteger disso tudo, a fim de não sentir mais aquela dor. E onde você está hoje? Porque Davi, se não tivesse olhado para Deus, ele não teria sido um rei. Apesar de todas as falhas dele, de todos os problemas que ele enfrentou, de todas as consequências, Davi foi honrado. Davi seguiu o teu propósito. Davi fez o que tinha que ter feito. Veio para esse mundo para algo e cumpriu o seu propósito. E muitas vezes nós fugimos do nosso, porque estamos enraizados à dor. Eu quero que você reflita sobre a história de Davi. Mesmo diante das falhas dele, ele continuou seguindo os caminhos de Deus. E nós, quantas vezes diante das nossas falhas, a gente paralisa? Ah, mas eu não consigo ser uma boa mãe, então isso não é pra mim. Como uma pessoa aqui que entrou na live dizendo, esse assunto não é pra mim. Ah, mas o meu casamento não é bom, então não adianta eu estudar sobre isso. Mas eu não sei lidar direito com dinheiro, então deixa pra lá, vai. Nem vou me preocupar com isso. E aí a gente vai desistindo, porque não somos perfeitas, porque a gente não se vê com bons comportamentos e a gente vai se auto-sabotando, se boicotando e desistindo de continuar apesar de tudo isso, desistindo de olhar para frente. E aí a gente vai deixando os pesos na bolsa. A mochila vai se tornando um fardo e a gente paralisa. Paralisa num ponto de vida medíocre, de um casamento ruim, de uma maternidade pesada, de uma vida com inferioridade, com baixa autoestima. Olha o tanto de coisas erradas que Davi fez e ele não parava de seguir para o alvo. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa o quanto você tenha falhado, não importa o quanto ainda você não sabe, continue. Se arrependa e me siga. Jesus falava isso pra gente e fala até hoje, né? Arrependa e me siga. Eu não quero saber o que você fez, desde que você deixe pra trás, mas olhe pra frente e não peques mais e continue. Mas eu continuo pecando em outras áreas. É assim que nós vamos entregando tudo e a gente continua caminhando. Tudo pode ser um aprendizado. Tudo pode ser algo para você crescer e evoluir. Depende muito de como você vai olhar para tudo isso. Depois da rejeição familiar, Davi ainda foi rejeitado por Saul, que sentiu inveja dele, de tudo que ele estava vivendo, das pessoas admirando ele. Saul teve medo de perder o trono. E foi lá e rejeitou Davi.
O que isso nos ensina? Quando você estiver na caminhada, quando você decidir o caminho de Deus para sua vida e você começar a crescer, as pessoas à sua volta que sentiam que poderiam ser úteis para você, muitas vezes diante da sua pequenez, diante da sua inferioridade, elas vão te rejeitar. Pessoas inferiores se submetem muito a pessoas superiores. E essas pessoas superiores se alimentam da sua inferioridade, porque ela se sente importante a partir da sua dor. A partir do momento que você sai dessa dor e às vezes você ultrapassa ela, isso vai causar inveja. E essa pessoa que antes era alguém superior na sua vida vai criticar você. Vai apontar seus erros. Vai dizer que você está buscando coisas que não existem. Vai desanimar você. E sabe de uma coisa? Essa opinião importa. Não deveria, mas importa. Porque quando a gente estava pequeno, nós recebíamos a atenção de quem era superior. E quem é rejeitado, quem tem dor de rejeição, quer migalhas de amor, quer migalhas de aceitação, aceita migalhas. E mesmo que essa atenção não fosse uma atenção produtiva para você, construtiva para você, porque não te deixava alguém melhor, ainda assim era bom, porque era um jeitinho de se sentir amado por alguém, porque a gente busca essa aceitação pelas pessoas e não por Deus. Gabi, traz um exemplo prático. Trago. Vamos imaginar que essa pessoa aqui seja seu pai, sua mãe. E diante da sua pequenez, da sua insegurança, da sua fragilidade, ela sempre está apontando seus erros, mas mostrando um caminho para você. Criticando seu comportamento, mas tentando mostrar uma luz. Ó, tá errada, filha, você tem que ser assim, você não sai daí, você vive desse jeito, você não acredita em si mesmo, você não faz nada certo. E aquelas críticas e críticas e críticas. Tentando fazer a gente se mover, mas que torna a gente menor ainda. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa que é superior a nós, que fala tudo isso, ela vem com um discurso, uma narrativa de amor. Eu falo isso pro seu bem, eu falo isso porque eu te amo. Eu falo isso porque você é importante pra mim. E não que não seja, mas essa pessoa não sabe encorajar. E você não sabe estabelecer limites, porque você tá tão inferior, tão pequena, que você aceita isso aqui, mesmo não gostando muitas vezes. Aí, de repente, você cansa disso. Dessa opressão, de alguém liderando a sua vida, de alguém mandando você fazer tudo, de alguém conduzindo, de alguém dizendo, de alguém apontando. Você dá um basta nisso tudo. E você busca uma outra saída. E você vai buscar uma luz. E em nome de Jesus, que você busque essa luz em Deus. E você encontra uma pessoa que te traz uma palavra. E você faz um curso que tem a Bíblia como base. E você assiste uma live que traz clareza para a tua alma. E você começa a tomar decisões diferentes, atitudes diferentes. E de repente você sai dessa opressão. Opa, essa pessoa não tem mais o que te dizer, porque o que ela te diz não faz mais sentido com o que você tem buscado, com quem você tem se tornado. E aí você cresce. Você se torna melhor que ela. Ou não dependente mais dela. E essa pessoa perde a munição que ela tinha. Porque ela se abastecia da sua dor inconscientemente. Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? E aí, quando ela vê que não tem mais a sua dor para tornar ela alguém importante e você tá lá em cima, isso amedronta ela. Quem vai ser eu? Quem será eu? Quem eu vou ser se ela crescer? Qual vai ser a minha utilidade se ela for embora? Eu vou ficar esquecida. E aí essa pessoa se sente rejeitada, impotente, inferior. E é mais fácil ela criticar o que você está buscando. Ou se vitimizar e culpar você por ela estar se sentindo assim. Porque agora você não liga mais pra mim. Porque agora você esqueceu que a gente existe. Porque você só procura quando você precisa de algo. Porque agora é só isso que você busca, eu não sei o que você tá fazendo, mas você mudou demais. E aí vem outros tipos de críticas. Nunca um reconhecimento, uma glória, um abraço, um amor. Antes era uma crítica de sai disso aí que você não faz nada direito. Agora que você saiu, o que você tem escolhido que você tá tão diferente? Isso aconteceu com Davi. Ele não era nada. De repente ele começou a se tornar alguma coisa. E Saul teve medo disso.
e quis matar Davi. As pessoas querem matar a nossa essência quando a gente se torna aquilo que Deus quer que a gente seja. Quando você estiver buscando o caminho de Deus para sua vida, o mundo vai tentar te tirar dele. As pessoas que você ama vai tentar te tirar dele. Os seus amigos, os seus familiares. Porque as pessoas são e se sentem feridas a partir do nosso crescimento. Não é todo mundo que se alegra quando você cresce. Infelizmente, essa é a realidade. E a gente tem que tomar muito cuidado, para que quando a gente estiver aqui em cima, e aqui, essa pessoa que é importante pra gente, que antes era superior, começar a criticar, a gente não sinta culpa de estar lá. Porque se antes eu era tão dependente dessa visão, agora eu tô aqui, parece que eu sou ingrata. Meu amor, filhos não são flechas. A gente não educa os filhos para serem lançados. E quando a gente lança, significa que eles vão além de nós. Eles têm que estar à frente de nós. Então, eu imagino que o seu coração, se um dia você tiver uma visão profética de que o seu filho será infinitamente mais feliz que você, será mais bem-sucedido que você, será mais amado que você, eu imagino que você vai se sentir muito feliz por isso. Porque eu me sentiria. Então, nós temos que lançar. Os filhos precisam ser maiores. Acontece que quando essa pessoa que estava tentando te alimentar é uma pessoa ferida também, e você abastece a utilidade dela a partir da sua dor, uma hora que sai a sua dor, só sobra a dor dela. Por isso que nós precisamos crescer em evolução todos os dias. Não é só quem era ferido, mas é todos. Quem era superior ao ferido. Todos. Você tá crescendo, essa pessoa também precisa buscar, mas tem gente que não quer, porque é trabalhoso. Lidar com as nossas dores e os nossos traumas dá trabalho. Olhar para nossa história fere, machuca, tira a gente da zona de conforto. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas no pasto, ele era um improvável, ele não era ninguém, ele não enfrentava guerras. A partir do momento que ele decidiu viver o chamado de Deus para a vida dele, ele enfrentou um monte de guerra. Ele enfrentou um monte de guerra. Então, viver o chamado de Deus é enfrentar batalhas. Só que viver fora do chamado de Deus também é uma batalha. Acontece que dentro dessa batalha quem sofre é você sem recompensa nenhuma. Mas na batalha que a gente vive para viver o propósito da nossa vida, a gente tem recompensas. Então, que tipo de batalha você quer enfrentar? Aquela que te torna sempre inferior, pequena, sem valor, sem capacidade? Ou a batalha que vai te fazer conquistar, se sentir bem, digna, sal e luz nessa terra? Nós precisamos escolher o que a gente busca, escolher o que a gente quer e parar de se importar com a opinião das pessoas, porque no fundo tudo acaba em rejeição. Eu tô crescendo, estou buscando um alvo, mas estou sendo rejeitada por quem antes era meu step, era meu refúgio. Mas se eu fico aqui, eu me sinto rejeitada por todos e por mim mesmo, porque eu não me sinto capaz. No fundo, tudo é rejeição. E Davi viveu essa rejeição a vida dele inteira, mesmo nos propósitos de Deus. Nem sempre a obediência, até anotei isso, nem sempre a obediência de Deus nos trará a aceitação das pessoas. Nem sempre você obedecer o que Deus quer, nem sempre você seguir os caminhos, nem sempre você seguir os princípios trará a aceitação das pessoas. Muitas vezes você vai receber rejeição. Ser escolhido por Deus nos coloca em situações de conflito e perseguição. Primeiro, porque o inimigo não quer que você caminhe para frente. Segundo, porque todos somos feridos. E o seu crescimento vai ativar gatilhos de quem não está crescendo. Não é sobre você, é sobre a pessoa. Continue caminhando para o alvo. Continue seguindo aquele que jamais vai te rejeitar. Às vezes a gente ministra e temos que ser ministrados. Hoje Deus abençoe com essa palavra, nesse ensino. Amém, pastora Cleusa. Seja bem-vinda aqui. Gente, e mais adiante eu trago algumas atitudes dentro da rejeição de Davi, que você encontra em 1 Samuel, que ele teve no comportamento dele. No comportamento dele. Devido à rejeição que ele sofreu. E eu vou trazer algumas para vocês entenderem o quanto nós precisamos trazer clareza diante dos nossos comportamentos, para a gente entender de onde eles vieram, porque eles não são frutos de Deus,
Eles são frutos das nossas dores. Sem entender as nossas dores, a gente continua com esses comportamentos. Davi mentiu muito. Davi, durante sua trajetória, ele já era o escolhido. Ele mentiu muito para se livrar de problemas e situações. Mas se ele era um homem segundo o coração de Deus, se Deus o escolheu para ser rei, por que ele mentiu? Por que ele mentiu? Por que a gente mente se a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas? Por que a gente mente se a gente sabe que o pai da mentira é o diabo? Davi mentiu porque ele era um homem falho. E para se livrar de perseguições com medo, falta de confiança em Deus, mesmo ele sendo um escolhido. Porque Davi foi um menino rejeitado a infância toda. Então, por mais que ele saiba que Deus o escolheu, as feridas dele eram ativadas diante de situações, problemas. Muitas vezes Davi precisou lidar, eu imagino que ele precisou lidar com situações difíceis na vida dele sozinho. Até ele conhecer a Deus profundamente, até ele viver os planos de Deus, ele precisou lidar com muita coisa sozinho. Então, diante de situações onde ele tinha os seus gatilhos sendo ativados, perseguição, problemas, ameaças, com certeza ele sentia medo, então ele precisava resolver aquilo. Eu preciso resolver isso. E muitas vezes no impulso de lidar com a situação, como ele sempre teve que fazer antes de ser o escolhido, ele decidia mentir para se livrar disso. Só que as mentiras de Davi trouxeram consequências. Isso nos ensina que o pecado, ele não nos livra da consequência. Por isso que nós devemos buscar a santidade. Por isso que a Bíblia fala isso. Buscar a santidade, não se molde, não se coloque, não use como muleta. A questão de que o pecado, ele sempre existirá, ele é nosso e a gente vai pecar mesmo. Nós vamos, mas nós não devemos usar isso como muleta. A gente tem que sim olhar para o pecado e falar, eu não quero ele na minha vida. Entender que eu preciso ser dependente de Deus em tudo. Confiar nele, não usar os meus recursos emocionais e psicológicos para lidar com a situação. Mas sabendo que às vezes eu vou cair nessas armadilhas e eu vou usar recursos psicológicos e emocionais que são meus e não são de Deus, pelo fruto daquilo que foi plantado na minha infância. O medo, a forma como eu lidei com as situações. E tá tudo bem, Deus fala, você vai errar, beleza, só que vai vir problemas, porque os seus pecados trazem consequências, mas traz tudo pra mim. Porque eu vou te aliviar o fardo. Davi também tinha dificuldade de confiar em si mesmo. Ele se sentia muito sozinho. Sempre muito sozinho. Quando Davi fugiu para cidade de Gate, lá fugindo, né, da ameaça de Saul, ele fingiu ser louco. Por que ele fingiu ser louco? Se ele sabia que ele seria o rei, Saul queria matar ele. Mas ele sabia que ele era escolhido de Deus. Olha como a gente é pequeno. Deus me deu uma promessa, eu sei dessa promessa, mas as coisas estão dando errado, eu tenho medo, vai que eu não sei dessa promessa. Porque a nossa fé é muito pequena. Aí ele fugiu, e quando ele fugiu, ele se fingiu ser louco. Fingiu ser louco pra quê? Pra não sofrer as consequências, estava com medo. Se sentindo sozinho, abandonado. Será que eu sou mesmo? Quantas vezes ele devia ter se questionado, Senhor, será que eu sou mesmo digno, sou o seu escolhido? Porque na infância ele foi tão abandonado, tão rejeitado. Será que eu sou mesmo digno disso? Será que é coisa da minha cabeça? E a gente deve pensar isso o tempo inteiro. Será que eu estou no caminho certo? Será que isso é um plano de Deus mesmo na minha vida? Olha para a tua infância e vai ver de onde está vendo esse pensamento pequeno. Muito provavelmente lá você não foi amparada, amada, aceita, importante. Então a tua identidade é minúscula, que coloca em xeque mesmo se o que você está vivendo, embora seja uma promessa, embora seja para servir a Deus, seja real. Então eu imagino que Davi se questionava, eu devo estar louco, acho que não sou eu, esse cara vai me matar, eu vou embora. Vou me fingir de louco para escapar disso. Depois ele foi, com certeza Deus foi revelando para ele. Deus foi mostrando para ele, olha, você não confiou em mim. Você agiu mais uma vez pelas as tuas mãos, pelo teu braço. Mais uma vez você não confiou em mim. E a falta de confiança de Davi em Deus era porque ele não entendia a história dele. E a rejeição que ele sofreu lá atrás, quando ele ainda era um menino. Isso acontece na nossa vida também, gente. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês estão conseguindo aplicar isso dentro da sua vida? Davi cometeu adultérios. Eu fico imaginando quando ele se tornou rei. Quando Saul morreu, os filhos de Saul morreram.
e ele se tornou rei. Imagina aquele menino pequeno, aquele menino improvável, aquele menino rejeitado por tudo e por todos, de repente ele era rei. É inevitável que por mais que a gente saiba que a gente está em certos lugares porque Deus nos colocou, que a gente não se encha de nós mesmos. Porque somos falhos. Então eu fico imaginando Davi se enchendo dele mesmo. E aí quando ele viu Batseba, que era a mulher do soldado mais fiel dele, Urias, quando ele viu aquela mulher, ele falou, meu Deus, eu posso me deitar com ela. Eu posso ter essa mulher para mim, porque eu sou o rei agora. E aquela vaidade cresceu tanto dele que ele colocou em risco a lealdade, a amizade que ele tinha com o soldado mais fiel dele, Urias. E isso mostra pra gente o quanto muitas vezes nós que sofremos na infância, que a gente não teve acolhimento, reconhecimento, amor e amparo, a gente deleta pessoas da nossa vida muito facilmente. Tem pessoas que, embora ame, considere, se preocupe, diante de uma situação problema, diante de uma vulnerabilidade, ela esquece toda essa importância dessa pessoa na vida dela e vai atrás do resultado. Davi viveu sozinho, cresceu sozinho, no meio do pasto, cuidando de ovelha, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Quando ele se tornou rei e viu aquela mulher, ele não lembrou da lealdade de Urias. Ele só foi para o desejo da carne, porque quem eu sou agora, eu posso ter o que eu quiser. Enquanto alguns falam, meu Deus, como ele teve coragem de fazer isso com Urias. E talvez esse alguém que fale isso foi uma pessoa, uma criança cuidada de uma outra forma na infância. E teve isso plantado no seu coração. Davi não teve, eu tenho certeza. E aí ele fez isso. E colheu as consequências do pecado. Que foram inúmeras. A perda de um filho, o conflito, imagine o caos, a falta de valor que ele tinha daí para a família dele. E imagina quantos gatilhos foram sendo ativados na cabeça dele de rejeição de novo pelos erros. Eu sou pequeno, mas Deus me quer grande, quem eu sou. Imagina a confusão mental de Davi. O quanto ele teve que lidar com isso. Davi foi para o orgulho e para a autossuficiência também. E nós também vamos diante da nossa rejeição. A gente age com base no orgulho. A gente não quer que ninguém saiba dos nossos erros. A gente não admite as nossas falhas. A gente não pede ajuda. A gente acha que dá conta de tudo e a gente se sente sobrecarregada, a gente se fere, a gente congela sentimentos. Ninguém sabe que a gente está sofrendo. E por que a gente faz isso? Porque estamos por trás desse muro de proteção do orgulho e da autossuficiência. Porque sem o orgulho e a autossuficiência lá atrás, na sua infância, antes de Jesus entrar na sua vida, antes do Espírito Santo entrar na sua vida, eles eram as tuas armas. O orgulho e a autossuficiência era a tua arma antes de Deus e Jesus entrar, o Espírito Santo entrar na sua vida. Acontece que depois que eles entram, se a gente não entender que ainda não largamos as armaduras, a gente continua usando elas. Quando a gente não consegue enxergar a saída. Porque somos falhos e em alguns momentos a gente vai olhar com os olhos de ver e não com os olhos de Cristo. E o orgulho e a autossuficiência vai continuar conduzindo a nossa vida, assim como Davi fez. Acontece que Davi se arrependia e entregava isso para Deus de novo. Ia lá e escrevia os salmos dele de dor e sofrimento. Porque ele não tinha ninguém para ajudar ele. Ele não tinha ninguém para mostrar para ele, Davi, isso é só sua dor, meu querido. Então Davi foi errando. Davi foi um péssimo pai. Faltou com disciplina para os seus filhos e colheu resultados horríveis. E por que ele foi um péssimo pai? Davi teve um péssimo pai. Jessé o rejeitou. Davi não tinha referência de paternidade. Ele era um pai que ele não sabia se posicionar, ele não sabia corrigir. Eu não sei da história da paternidade de Davi ali no coração dele, mas muito provavelmente ele não queria ser um pai carrasco. Muito provavelmente ele não queria conflitos. Ele queria viver em harmonia. Só que a falta de posicionamento dele, a falta de autoridade dele, por conta das dores que ele tinha, foi trazendo consequências. Os filhos rejeitando ele, morte, irmão matando irmão, abuso sexual, porque Davi não se colocou
não vestiu esse papel de pai que ele tinha. E para mim, ele não sabia das dores dele. Ele não sabia dessas dores. E aí ele só vivia para o propósito, eu tenho que ser rei, eu tenho que governar, eu tenho que fazer. Mas a gente não é só isso, a gente é tudo isso. E a gente precisa entender tudo isso para que o inimigo não use isso contra nós, como uma armadilha. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é o problema da sua vida, qual é o anseio da sua alma. Eu não sei quais são as rejeições que você vem sofrendo. Eu não sei o quantas pessoas têm criticado você, ofendido você, humilhado você. Eu não sei o quanto você tem se sentido sozinha, desamparada. Eu não sei se você já questionou se é pra você estar fazendo isso mesmo, se essa é a vontade de Deus na sua vida ou se é a sua. Eu não sei se a sua fé, você tá sentindo que tá tão pequena. Mas eu só sei de uma coisa. Você não é os traumas que você carrega. Você não é o abandono que você sofreu. Você não é a dor que você viveu. Você não é a rejeição que depositaram em cima de você. Mas você pode ser todas as virtudes que você decidir desenvolver. Você pode ser toda a vida nova que se fizer na sua vida através da sua obediência ao que Deus fala. Você pode ser usada por Ele para transformar vidas, inclusive a sua própria. Você pode ser a vida que você decidir abraçar. Entenda a sua história de vida, entenda os gatilhos que você tem. Traga consciência, traga liberdade à sua consciência e deposite isso aos pés dele. Não é só o trajeto, não é só o destino final. Não é só o destino final, é todo o contexto. Porque o processo é algo valioso para Deus também. Nós somos forjadas no processo. Então entrega isso para Ele. Não olha só para o destino, entrega o processo. Viva o processo, aprenda nele e você vai ver o quão maravilhosa será a sua alma. O quão você vai se sentir completa mesmo no meio do caos. O quanto você vai se sentir amada mesmo no meio da rejeição, porque a rejeição não vai parar. Não é porque você mudou que as pessoas vão parar de te rejeitar. Você que vai aprender a estabelecer limites. E você que vai aprender a identificar os gatilhos que ela te ativam, para que você possa entregar esses gatilhos a Jesus, para que você possa caminhar para frente sem tanto peso na sua mochila. Amém? Espero que essa mensagem hoje tenha tocado seu coração e eu quero orar com você agora, tá? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Seja louvado teu nome, tua presença nessa manhã, Pai. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós também. Quero orar, Pai, por essas mulheres que estão aqui nessa manhã, que decidiram, Senhor, ligar essa internet, essa rede social, Pai, e dar o seu sim para ouvir a tua mensagem, a tua palavra através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina através da história de Davi, Pai, a lidarmos com a rejeição familiar que sofremos. Nos ensina, Pai, a olharmos para frente, mas também pelos erros do Davi. Nos ensina, Pai, a enxergarmos os nossos. A vida de Davi poderia ter sido menos difícil, Senhor, se ele tivesse enxergado as feridas que traziam esses comportamentos ruins. Mas eu acredito que Deus tenha permitido tudo isso para nos ensinar também, Pai. Porque o erro de alguém pode ser luz para outros. Então, Pai, revela em nós o que está oculto. Molda o nosso coração. Desenha o nosso caráter segundo a Tua vontade, Senhor. Tira de nós o orgulho, a autossuficiência, a prepotência, a soberba. Afasta de nós o medo, Senhor. Mostra, Pai, às vezes que a gente está fazendo pela força do nosso braço, por medo do Senhor não estar nos ouvindo, por medo do Senhor não estar conosco, sendo que a gente sabe que na Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é fiel para cumprir, mas muitas vezes a gente se sente só porque fomos abandonados emocionalmente, fisicamente, lá atrás, Senhor. E isso são gatilhos na nossa vida. E Satanás usa isso para nos afastar da Tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, que a gente reconheça quando estivermos errando, Senhor. E que a gente possa entregar esses erros diante de Ti, para que a gente se renove todos os dias e os nossos comportamentos sejam transformados, assim como os nossos pensamentos, assim como a nossa mente, o nosso coração. Abençoa o nosso domingo, Senhor. Traga paz para o nosso coração, luz para as nossas vistas,
clareza aos nossos ouvidos, Pai, para que a gente veja a Tua vontade boa, perfeita e agradável na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas! E é isso aí. No dia 24 de novembro, eu quero ver você lá comigo na Conferência Maeve para a gente aprofundar muito mais, viver o novo de Deus na nossa vida. Se você ainda não se decidiu, não sabe se você vai participar dessa conferência, você precisa decidir essa semana, é a última semana. A gente só tem de hoje até sábado. Sábado já tem credenciamento antecipado. Nós vamos passar os detalhes para vocês. Para quem quiser fazer credenciamento antecipado, vai ser ótimo. Você antecipa isso. No dia você só chega e senta no seu lugarzinho lá, linda e maravilhosa, para ouvir o que Deus tem para o seu coração. E no domingo nós também teremos credenciamento a partir das 8 horas da manhã. Então você se programe para estar com a gente no horário certo, sem atrasos. Essa semana a gente vai divulgar a lanchonete, como vai ser vendido o almoço, o jantar, porque nós vamos ficar o dia inteiro lá. É de manhãzinha até de noitão, não tem horário para ir embora. Não se preocupe com o horário, já pede para a pessoa que vai cuidar dos seus filhos para ela ter paciência, que esse dia é seu. Esse dia é seu. E você tem que estar entregue nessa imersão, sem compromisso, sem medo, entregue para viver o que Deus tem para sua vida. Então nós vamos servir almoço, servir lanche, né, da tarde, lanche de manhã, para você poder comer, snacks, enfim. Vai ser aqui no finalzinho de Londrina, comecinho de Cambé, ali a gente fala Londrina, mas já é entrando em Cambé no Buffet Laguna. No Laguna Buffet, que a gente vai se encontrar no domingo, dia 24 de novembro, e vai ser bênção. Não deixe de chamar mais uma pessoa, convide aquela pessoa que não sabe se vai ainda, que não te deu a resposta, insista, não desista, porque Deus não desiste de você, então nós não temos que desistir do outro, tá bom? Deus te abençoe grandemente a todas nós que fomos ministradas hoje. É isso aí, pastora Cleusa, Deus abençoe sua vida também, de todas nós. Um beijo, ótimo domingo e a gente se vê amanhã, 7h15 da manhã, para a gente continuar essa live que tá acabando aí, a série de 21 dias, tá bom? Até amanhã, fui!